Volume 511 do Histórico. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. É um estado de vida simbólico, provisório e passageiro. É um simbolismo da natureza, é um embusteirismo grosseiro, adotado por pessoas grosseiras que são os materialistas. Porque adotaram a matéria acima de tudo, como coisa que a matéria tudo fosse, e vendo que a matéria é um estado simbólico, é simbolismo puro. E por isso são mortais. Todo pensador é mortal. Agora, todos os racionais sabem como voltar, como mudar para o seu verdadeiro estado natural. O pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Porque o pensamento é traidor, trai o pensador. Agora o raciocínio avisa e não deixa a pessoa perder a vida, porque a pessoa está ligada à natureza, recebendo todas as orientações precisas e necessárias da natureza para o bem viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão cansados de assistir isso, que quem está por conta do racional superior tem trânsito livre, tem todos os seus caminhos abertos porque está ligado ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Então recebe todas as orientações precisas e necessárias para o bom viver. Se tem vícios, perde todos os vícios. Se não presta, passa a prestar. Se não vale nada, passa a valer. E assim o mundo é cheio dessas controvérsias. É um verdadeiro chiqueiro de porco, porque a matéria é lama, é feita pelo líquido, pelo sêmen, que é um líquido. E por isso é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói, porque depois de morto vira líquido. Hoje todos que passaram a se conhecer, muitos têm nojo de si mesmo, dizendo: tomara deixar de ser assim e voltar para o meu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza, por ser energia feita no primeiro mundo, o mundo racional. Tomara eu voltar para o meu verdadeiro estado natural, porque a imperfeição desse mundo é muito grande. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, um conjunto de lamas aparentes é o que a humanidade é. O mundo dos canibais, porque são carnívoros e por isso matam para comer, matam para se alimentar. E quem come bicho morto? São os urubus e por isso não passa a humanidade de carnívoros desventurados. E por isso o mundo não chamava mundo, e sim imundos. Ficaram com vergonha dessa palavra imundo e botaram essa palavra mundo. E por isso são catinguentos, morrientos, ceborrentos. Assim é o corpo de matéria. Por que são assim? Por serem carnívoros, usando a água para aparentar o que não são, e desodorantes para aparentar aquilo que não são, para aparentarem que são cheirosos, usando perfumes para aparentar que são perfumados, que são cheirosos. E assim é a vida desses fariseus que pensam ser aquilo que não são. Fariseu é aquele que pensa muito e não sabe o porquê que pensa. Vive desconhecido de si mesmo, não sabendo porquê que assim são, de onde vieram, para onde vão, e muito menos de onde são. E todo fariseu não sabe o porquê que pensa. Se soubessem, não pensavam, raciocinavam. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. Porque quem pensa não sabe o porquê que pensa. Porque se soubessem o porquê que pensam, não pensavam. Porque o pensamento trai o pensador. Se o pensamento fosse certo, os pensadores viviam certos. O único amigo do pensador é o raciocínio. E essa energia que está materializada na glândula pineal, que é responsável pela vida e pela vida eterna.
e ligados à energia racional, ela desmaterializa essa energia que está materializada na glândula pineal. E depois de desmaterializada pela energia racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Aí está a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso muitos põem os livros debaixo do travesseiro, e outros botam os livros debaixo do colchão para sonhar com o mundo racional. E outros botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio. Porque ninguém aguenta mais a vida da matéria devido aos arroxos que a natureza vem dando nos pensadores. E por isso a fase do pensamento terminou em 1935, e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso está aí essa infinidade de desastres no mundo inteiro destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas, como AIDS, como câncer, destruindo os pensadores. E o pensamento não encontra remédios para debelar essas epidemias, porque o pensamento não foi feito para acertar. Por isso não encontra remédios para debelar essas epidemias. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E por isso há milhões de milênios que a natureza vem preparando os pensadores, para, depois de bem preparados, estarem prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural e serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E muitos ansiosos para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, botam os livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botam os livros debaixo do colchão para sonhar com o mundo racional, para ver a vontade de se libertar da matéria muito grande, porque ninguém está satisfeito em ser assim como é, cheio de defeitos e cheio de preconceitos. Porque esse é um progresso que vai regresso por ser um progresso de destruição. Tudo que destrói está na parte negativa, e tudo que constrói está na parte positiva. Construir é indício de bom caráter. É o que a cultura racional está fazendo. Levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E a cultura artificial é uma cultura negativa, por ser uma cultura de destruição. Tudo que destrói é negativo e o que constrói é positivo. Porque o que constrói melhora o estado de todos. É o que faz a cultura racional levar todos para o seu verdadeiro estado natural, que são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso a cultura racional desmaterializa essa energia, habitante do mundo racional, que está materializada na cabeça de todos, na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, que é a mecânica racional, a mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional. E que depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. E aí está feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. E assim está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Como mudar para o seu verdadeiro estado natural? A fase do terceiro milênio que ninguém sentiu essa mudança.
por estarem vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza, não sentiram as mudanças naturais da natureza para o terceiro milênio. Hoje todos dizem, é verdade, o culpado somos nós mesmos por estarmos vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra si mesmo, vive de aparências, aparentando aquilo que não são. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. E todo animal racional, todo bicho racional, vivia desconhecido de si mesmo, porque ninguém sabia o porquê que assim era. O pensamento não dizia nada a ninguém. Ninguém sabia o porquê que todos assim são. Ninguém sabia de onde vieram e para onde vão, e nem para onde iriam, nem de onde são. De onde são? Habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Quem tem esse grande tesouro, esse grande conhecimento nas mãos, dá aulas definindo a humanidade do porquê que todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer, e de onde são. Dá aulas de definição da cultura racional, que há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade, para depois de preparados estarem em condições de estarem preparados, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa classe de animal racional, por conhecerem a mecânica racional. Existem 3 mecânicas. A mecânica racional, a mecânica celeste, a mecânica material. A mecânica celeste é o comportamento dos habitantes do espaço, para ver que existem 3 mecânicas. E essas 3 mecânicas estão todas esclarecidas na cultura racional. Aí está o maior tesouro da humanidade, que é encontrar a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia, todos concordando com todos. O amor racional é um amor consciente positivo. E o amor carnal é um amor negativo, e por isso hoje é, amanhã não é. E assim é esse mundo de ilusões e de fantasias e de mentiras. Porque a vida é uma mentira, por isso é simbólico de vida passageira. A vida verdadeira é a vida dos corpos de energia de vida eterna. Essa que é a vida verdadeira. Porque essa energia, habitante do mundo racional, está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. Está aí como mudar para a vida eterna, porque somente quem morre é quem pensa. Quem pensa é mortal, porque não sabe o porquê que pensa. Se soubesse quem é o pensamento, não pensava, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e não para acertar. Somente o certo está no desenvolvimento do raciocínio, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, e que essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele,
porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos estão satisfeitos em conhecer o terceiro milênio e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Há milhões de milênios vem a natureza preparando a humanidade para, depois de preparados, estarem prontos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa classe de animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim esse conjunto de ruínas reunidas teve o seu fim. Até que enfim sabemos como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, onde todos os corpos de energia de vida eterna são puros, limpos e perfeitos, e com o seu progresso de pureza. Até que enfim chegou o fim dessa deformação racional. E todos que estão ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação, se transformarão em bicho irracional, porque existe duas classes, animal racional e bicho racional. E por serem bichos, impera a lei do mais forte. O mais forte se alimenta com os bichos mais fracos e vivem igual a bichos, uns contra os outros e matando uns aos outros. E por isso as guerras não cessam, por não saber as dívidas, estão contra a natureza. E a natureza cobra com juros muito altos todos esses causadores dessa grande matança dos pensadores. Porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Quem conhece a matéria sabe que ela por si mesma se destrói. Não precisa ninguém destruí-la, porque ela é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. Não precisa ninguém matar ninguém, porque a natureza trata de liquidar aquilo que é seu. Por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói. E a natureza vem apertando todos de uma tal maneira que muitos dão cabo até da vida por não aguentarem os arroxos. Que a natureza vem arrochando todos, principalmente os pensadores. Os que estão com os livros nas mãos ainda escapam, mas sentindo os arroxos da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da mortandade, porque todos passaram a raciocinar. É por isso que a natureza vem arrochando os pensadores de uma tal maneira que muitos não aguentam e suicidam-se. Por isso tem países aí que o suicídio é em massa, porque permanece um vazio dentro da juventude e esse vazio faz com que a pessoa passe a se suicidar, porque terminou a fase do pensamento em 1935.